Hoje nós vamos bater um papo sobre a única coisa que, se você desenvolver, pode te levar para um outro patamar, seja de condição de vida, de riqueza, mas principalmente de propósito na sua vida, que é a sua mentalidade. A mentalidade talvez seja a grande empresa que você tem na sua vida, é aquilo que você deveria desenvolver antes de mais nada. Diferente de todos os episódios aqui do Médico Celebridade Cast, ou da maioria deles, no qual eu entrevisto médicos para fazer um download da cabeça deles, o como é que esses sujeitos, o como é que ele conseguiu criar um consultório de sucesso, como é que eles têm uma carreira que está acima da média, uma carreira mais desenvolvida do que a média. Então a gente procura sempre, com perguntas, fazer um download da cabeça dessas pessoas. Esse episódio será diferente. Vai ser pela primeira vez, você vai ouvir o Vitor Jaci. Se você acompanha o Médico Celebridade Cast, ou já foi em algum curso meu, é meu aluno, até mesmo é meu mentorado, participa ali dos meus programas, vai ser a oportunidade de você me conhecer um pouco mais, entender profundamente o como é que o Vitor toma decisões, o como é que o Vitor encara a vida, o como é que o Vitor se tornou um empresário, mesmo quando ele não tinha expectativa praticamente nenhuma, vindo de onde ele veio, da família que ele veio. Estou dizendo por empreendedorismo, tá? E vocês vão entender isso. E também pela realidade financeira que ele veio. O como é que eu faço para tomar essas decisões e hoje se tornar um empresário, ter um nome na minha área, ser reconhecido como a maior referência, o como é que eu construí tudo isso, construí um bom patrimônio também como pessoa física. Tenho hoje 5 CNPJs abertos, com mais de 60 pessoas envolvidas, diretas e indiretamente, ali na prestação de serviço. O como é que isso aconteceu? Para tudo isso existe um homem por trás que toma decisões. Então nesse episódio, se você me permite, eu vou mostrar o como que eu tomo essas decisões. Nós vamos ter uma oportunidade de fazer um download da minha cabeça. E por que eu trouxe esse episódio? Eu tô em casa, pelo menos nos últimos 8 dias, por conta de uma conjuntivite viral. E o negócio ainda tá feio, tô me cuidando, fiquem tranquilos, tenho muito amigo oftalmologista, mas fui nas clínicas de oftalmologia para ver o que eu precisava fazer. Só que, anyway, eu estou em casa nesse exato momento. Estou em casa me recuperando. E aí, estava conversando com o meu time, a gente preparando as novas pautas de podcast, e eu falei, poxa, eu tô um tempo que eu consigo ficar sozinho em casa, eu consigo ter essa solitude, e vai ser um bom momento para eu refletir e trazer uma conversa com a minha audiência, quem gosta do meu podcast, quem gosta de me ouvir falar, de ter uma conversa um pouco profunda sobre mentalidade, uma conversa sobre aquilo que eu vejo que pode mudar a tua realidade, e para você me conhecer um pouco mais também e ver como que eu encaro esse jogo da vida, esse jogo dos negócios, esse jogo do empreendimento. Quando a gente fala de mentalidade, eu sempre falo o seguinte: eu não sou coach, eu não fiz nenhum curso de coach, já li alguns livros interessantes, mas esse papo não é pra gente levar nesse viés mais coach da vida. Olha, você precisa ter uma mentalidade forte, você precisa criar uma visão de mundo. Não é isso. O que eu quero te trazer é onde que tem padrões, o como é que eu resolvo os meus problemas quando eu enfrento, como é que eu tomo decisões, porque o principal eu vejo que é nós agirmos na vida, né, tomarmos decisão. Então, vou te contar as minhas histórias, o como é que eu faço isso e de alguma maneira espero te ajudar. Eu sempre falo que mentalidade, ela é o principal ponto que a gente precisa se desenvolver. E até uns 2, 3 anos eu não enxergava dessa maneira. Eu enxergava que quanto mais desenvolvimento técnico eu tiver, mais dinheiro eu ganhava, mais eu conseguiria criar uma empresa com maior sucesso. E ao longo do tempo eu vi que eu era a barreira, eu era o gargalo do meu negócio. Por quê? Porque eu não desenvolvia a minha mentalidade, eu não desenvolvia a maneira como eu enxergo o jogo, porque tudo hoje para mim é um jogo. A vida é um jogo, o empreendedorismo é um jogo, o seu casamento é um jogo, tudo é um grande jogo no qual a gente precisa estar preparado para mover as peças certas, sem muita afobação, mas também mover na hora certa. Não adianta ficar esperando, a gente tem que agir. E para agir, a gente precisa desenvolver a nossa cabeça, a nossa ambiência, aquilo que a gente enxerga, e para isso eu quero te trazer um pouco sobre a minha vida. Um primeiro ponto que eu quero te trazer sobre mentalidade, ele está muito ligado
aquilo que eu acredito profundamente, que você só terá uma boa desenvoltura nos negócios, e aí em todo esse jogo, independente do espectro, né, se é pessoal, se é profissional, se você tiver uma autoestima elevada. Isso eu acredito, e toda vez que eu converso com um médico, ele entra numa mentoria e faz alguma pergunta para mim, uma das primeiras coisas que eu tento achar a causa dos problemas, se a gente for pensar nessa medicina integrativa, né, onde está a causa do problema? Eu enxergo muito que a autoestima, ela está totalmente ligada aos resultados que eu tenho, às ações que eu tomo, ao dinheiro que eu faturo e aos relacionamentos que eu preservo. A autoestima, ela geralmente é pai e mãe de muitas das causas pelas quais a gente não age. Agora, engana-se quem pensa que a autoestima é ser belo, a autoestima é a gente, poxa, eu vou fazer só procedimentos estéticos, só que eu tô sem dinheiro agora, Vitor, então eu ainda não tenho autoestima. Não. A autoestima, ela tá muito ligada à rotina que você propõe a ter. Como assim? Eu, desde muito novo, eu pratico esportes. Aí eu vou trazer também ensinamentos que o esporte me trouxe durante essa conversa. Nós vamos bater muito papo aqui. E desde muito novo, eu sei o que o esporte faz para mim. Só que hoje, como empresário, a gente não tem tempo de fazer 2, 3, 4 horas de esporte. Eu até moro aqui na frente da quadra de tênis. De verdade. Eu moro a praticamente 10 metros de uma quadra de tênis. Eu abro minha janela, as pessoas estão jogando. É só atravessar a rua. Tem uma rua onde passa o carro. E eu moro de frente, aqui num condomínio. E tem gente que eu vejo jogar das 8 da manhã às 11 da manhã todos os dias. Gente que, bom, por algum motivo da vida aí, tá mais desocupado. E eu não tenho essa possibilidade de viver jogando tênis, né? Tem até um meme que fala, como é que eu faço para abandonar meu trabalho e viver jogando tênis? Eu não consigo fazer isso. Só que mesmo com uma rotina de empresário, de pai, uma rotina cheia de compromissos, a primeira coisa que eu faço no meu dia é um esporte. E principalmente um esporte, ao longo do tempo eu fui entendendo e fui lapidando isso, um esporte no qual eu consiga ter reflexão. Já pratiquei muito esporte, desde natação, desde basquete, desde crossfit, muitos esportes. E vou dar aqui um exemplo do crossfit. Eu ia pro crossfit, as pessoas ficavam falando o que eu deveria fazer, as pessoas ficavam conversando ali sobre os próximos movimentos. Então tinha o coach ali que falava qual que era agora o circuito que a gente tinha que fazer, e aquilo me desfocava muito. E pra mim, então eu tô trazendo, é um papo muito pessoal isso aqui, tá, gente? Pra mim, a musculação, e sem ter personal, obviamente que eu tenho ali um acompanhamento de pessoas que corrigem postura, eu tenho um acompanhamento de vez em quando da gente trocar ali os nossos treinos, tá ok. Então tem gente que faz esse trabalho pra mim. Agora, na execução da musculação, geralmente eu faço sozinho. Por quê? Porque aquela 1 hora que eu começo o dia pensando demais. É aquela 1 hora que eu tô ouvindo um podcast, que eu tô ouvindo um audiolivro, e aí é mais uma coisa que me desenvolveu a mentalidade demais. É aprender inglês, então eu sempre falo assim, olha gente, não tem como você querer ser tá em alta performance nesse mundo se você não souber inglês. Então dê um jeito de aprender isso, coloque isso como prioridade, nem que demore 1, 2 anos para você aprender o mínimo, principalmente de uma maneira passiva, só escutar já tá bom, mas vai ser fundamental. Por quê? Porque as grandes obras ainda não foram traduzidas para o Brasil. Os melhores livros ainda não têm em português. Então, por exemplo, eu assino o Audible ali da Amazon e eu consigo ter acesso a muitas obras que não tem aqui no Brasil. Então eu estou na academia e estou ouvindo um livro em inglês. Muitas vezes, Vitor, mas você entende 100% das coisas? Obviamente que não, gente. Estou fazendo uma série com 12 repetições, vai passar muita coisa. O sujeito fala, não é igual um livro que quando você está lendo, você para ele e fica refletindo sobre aquilo. Geralmente o áudio está rolando, o sujeito fala uma coisa, eu começo a viajar naquilo que ele falou e perdi os próximos 5 minutos. Mas não tem problema, eu volto ou deixo passar, entendo que isso é normal. Mas ali eu estou desenvolvendo muito
o meu intelecto. Isso ajuda a desenvolver o intelecto demais. Então, começar o dia com um esporte no qual você esteja com você mesmo e desenvolvendo seu intelecto. Mas o principal, começar o dia se cuidando. Porque se você não se cuida, gente, não tem como você cuidar do teu paciente. Se você não se cuida, não tem como você cuidar da sua empresa, dos seus funcionários, do seu fluxo de caixa, do seu relacionamento. Tudo começa com você. Qualquer questão de mentalidade que for falada aqui, ela vai girar em torno de eu me conheço, eu me fortaleço, eu ajo, eu conquisto. Eu sempre falo que esses 4 pilares aqui são essenciais. Então, o primeiro pilar é me conhecer, é me cuidar. O me conhecer, ele está muito em você. Está aberto para solitude? Está aberto para ficar só de vez em quando? A academia é um ato de estar só. Por exemplo, eu treino com fone de ouvido e praticamente não converso. Ele é um ato de você estar bem consigo mesmo. E ele também é um ato para o seu corpo, para esculpir uma saúde. Quem é médico precisa mostrar que tem saúde. Mas o principal, vamos trazer o contexto de mentalidade aqui. Eu sempre falo o seguinte: o grande dragão você precisa matar na primeira hora do dia. O que é o grande dragão? É treinar. Para mim, treinar não é confortável. Tem gente que gosta, que acha que é confortável, é viciado. Eu sou viciado, mas eu não faço. Pelo menos há alguns anos eu faço academia de domingo a domingo. Musculação de domingo a domingo. Mas tem gente que gosta. Eu, para te falar a verdade, não é que eu gosto. Mas isso já é uma rotina, já se tornou um hábito. E se eu não faço, eu me sinto mal. Por quê? Porque eu vi que o dragão tá ganhando de mim. Então, a primeira coisa pra gente desenvolver uma mentalidade muito forte é você já matar o dragão na primeira hora do dia. E eu faço isso. Eu entendi que a academia, a musculação é um dragão no qual eu me sinto desconfortável e eu vou matar ele na primeira hora do dia. Essa primeira hora do dia é minha. Ela não é da minha filha, ela não é da minha esposa, ela não é dos meus funcionários ou dos meus parceiros de negócio, ela não é dos meus colaboradores, ela não é do descanso. Essa primeira hora, ela não é da zona de conforto, não, ela é minha, para o meu intelecto, para minha saúde, para o meu corpo. Quando eu faço isso, acontece uma mágica. Eu me sinto bem, eu olho no espelho, eu tô bem. Eu sinto que eu já matei o primeiro grande dragão do dia, o restante que vai vir não são dragões, o restante são animais pequenos. O grande dragão eu já matei. Então o que vier depois disso vai ser fichinha. Mas o principal, tijolinho após tijolinho, dia após dia, treino após treino. Isso acumulado, né, o efeito composto, depois de meses, depois de anos, eu me sinto bem demais. E só uma pessoa com autoestima consegue subir um palco, consegue dar cara para gravar vídeos, consegue empreender e ter voz, ser um líder, ou seja, consegue conquistar as coisas na vida. Então a primeira grande reflexão que eu te trago aqui é: quero ter uma mentalidade forte? O primeiro pilar, a autoestima. O pilar da autoestima, ele precisa ser enxergado como essencial. Porque é ali que você vai enfrentar qualquer outro obstáculo. Uma pessoa que tem autoestima baixa, dificilmente ela vai se sentir bem para vender, gente. Como é que ela vai chegar para alguém e falar que custa 20 mil reais uma cirurgia, um tratamento, custa 10 mil um programa de acompanhamento, que fez um protocolo ali com alguns procedimentos estéticos, vai custar 17 mil reais? Essa pessoa trava. Eu não estou falando de ser belo ou não, mas estou falando de autoestima. E para falar de mentalidade, para falar de autoestima, obviamente que a gente não vai cuidar só do corpo, a gente tem que cuidar também da, como diz lá no interior, cuidar da lata, né? Cuidar da nossa carinha. Eu sempre falo uma coisa para vocês que empreendem.
Vocês que empreendem precisam entender que aquele dinheiro que sobrou no final do mês, no caixa, ele não é para colocar no bolso. Aquele dinheiro que sobrou é o lucro operacional e dentro desse lucro operacional vai ter a sua distribuição de lucro, que vai ser uma parte. Ah, Vitor, quantos por cento que é? É caso por caso, tá, gente? Tem médico que vai pegar 100%, tem médico que vai pegar 10%, tem médico que não vai pegar nada porque ele já tem um Prolabore, é igual eu faço, que eu vou entrar nessa seara com vocês, a mentalidade do empresário na hora de ver o seu Prolabore. Mas onde eu quero chegar? Existem algumas pequenas poupanças que você tem que guardar todos os meses. Como assim, Vitor? A poupança, uma delas é a poupança da autoestima. Como assim? Todo mês sobrou no teu caixa, vamos supor que sobrou 10 mil no mês, sobrou 50 mil no outro, sobrou 30 mil, não tem problema. Mas você seleciona 10% dessa quantia que sobrou, abre uma conta em um banco, que você só vai usar para isso, pelo amor de Deus, e deposita esse dinheiro lá. E deixa corrigindo, tá? Abra num desses bancos de investimento, deixa corrigindo esse dinheiro para que ele se movimente. Por quê? É esse dinheiro que você vai pegar 2 vezes no ano, 1 vez no ano, 3 vezes no ano que seja. Não importa a frequência, que você vai pegar para utilizar com procedimentos estéticos para melhorar a qualidade da sua pele. Você vai fazer talvez cirurgia naquilo que eu sempre falo assim, gente, se é o nariz que está te tirando venda, porque você de alguma forma tem algum bloqueio com o formato do seu nariz, ou você vai fazer terapia, é um caminho, ou faz cirurgia plástica, mas não deixa aquele elefante branco, esse nariz te atrapalhar a vender. Você tem que agir. E essa poupança vai te ajudar a agir. Então eu tenho feito isso nos últimos 4 anos, ter esse pequeno percentual de grana que vai. Eu falei 10% aqui, mas vai depender do teu volume. Hoje eu tenho um volume de transação que não precisa ser 10%. Se eu pegar ali do meu lucro operacional 2, 3% e colocar nessa poupança, pode ter certeza que eu vou me cuidar bem, com bons dermatologistas, todos os anos. Mas tem que ter. Você tem que se cuidar. Tudo começa com autoestima. Tá certo? Agora um outro viés que eu quero te trazer de mentalidade. A forma como você enxerga o jogo de investimento. Eu sempre falo o seguinte, como empresário, você vai precisar investir em algumas coisas. Você vai ter que investir em time, porque sozinho você não chega em lugar nenhum. Em 2013, eu lancei o primeiro curso de marketing médico no Brasil, chamado Médico Celebridade. De 2013 até 2018, eu era uma eu-presa. Esta eu-presa era uma empresa comigo mesmo. Eu fazia tudo. Dava aula no Médico Celebridade, editava as aulas, pensava nas aulas, subia essas aulas na plataforma de aula, editava a plataforma de aula, editava o design dessas aulas, fazia a página de vendas, escrevia a copy de vendas, gravava, editava, fazia tudo. Cuidava do meu YouTube, cuidava do meu Instagram, fazia tudo. Era uma empresa de um homem só, uma eu-presa. Então eu fiquei de 2013 a 2018, 5 anos como uma eu-presa. Na época, não tinha praticamente concorrente. Eu fui o primeiro que lançou um curso de marketing médico no Brasil. Não tem como você ser segundo lugar numa corrida que você corre sozinho, né? Pelo amor de Deus. Mesmo que você vá devagar, você vai ser o primeiro colocado uma hora. E eu fui a primeira pessoa a lançar um curso de marketing médico no Brasil, que foi o Médico Celebridade. Tem muito aluno dessa época que vai lembrar, talvez você se lembre. E corri uma maratona sozinho. Conseguia investir praticamente nada. Então era na época áurea que você conseguia leads de médico por R$1,50. Hoje, se você pagar R$100 no lançamento, já tá. Você tem que dar graças a Deus. 60, 70, R$80, porque tá caro demais. Então ficou. O preço de empreender nessa área ficou 70 vezes mais caro. De 2013 para cá. 70 vezes. Nós estamos falando aí de 12 anos, uma inflação de 70 vezes. Olha só. Basicamente fazia tudo. Então eu não tinha muita ajuda. Tudo que eu ganhava ia pro meu bolso. Era um lifestyle business, que eu já vou entrar também depois para vocês falar sobre, na hora de mentalidade, sobre lifestyle business. Era um lifestyle business. Conseguia ganhar 20, 30, 40. Eu, menino, com meus 23, 24 anos,
conseguia ganhar muito dinheiro nessa época, o que eu fazia? Viajava o mundo, eu era um nômade. Fui para mais de 40 países, morei fora, tive todas as experiências que você imaginar, até as que você não imagina de experiências de ir para a zona de guerra, de ir para... Bom, andei para todo lugar que você pode imaginar, aprendi línguas, culturas. Isso foi fundamental para o meu repertório hoje como empresário, mas na época não foi para acumular riqueza. Então tudo que eu ganhava ia para o meu estilo de vida. Só que eu era uma empresa sozinho. Em 2018, eu já casado, com outro pensamento, vi que o mercado já era outro, quase quebrei, vou contar essa história para vocês. Eu resolvi começar a trazer estagiários para a empresa. Então trouxe o primeiro, depois o segundo, o terceiro, o quarto, tinha estagiários. Pessoas que recebiam ali 1.500, 1.200, R$ 2.000 no máximo e me ajudavam. Mas basicamente eu centralizava tudo, falava, olha, faça isso hoje, agora você faz isso, agora me entrega, não gostei. Eu era ali como se fosse um gestor de estagiários da minha própria empresa. E o interessante é entender que existem camadas. E eu fui entender isso depois de mais de 10 anos empreendendo. E aí eu quero te trazer essa mentalidade de camadas de negócio. Como assim? É muito natural que quando você começa o seu consultório, sozinho, talvez você e uma secretária, você vai ter uma camada. É uma camada de responsabilidade, é uma camada de ações que você toma, ou seja, tarefas. Quando você é sozinho, você praticamente faz tudo. Tem médico que faz até o papel da secretária, que ele não tem condição hoje, ou o negócio dele não precisa ter secretária, ele faz o papel de copeira. Eu tenho até mentorado que fatura alto, que ainda hoje faz papel de copeira, secretária, porque o negócio dele é muito enxuto, é uma boutique. Maravilha. Só que é muito interessante a gente entender que essas camadas, elas têm teto. O médico, ou eu, Vitor, quando estava sozinho fazendo as coisas, eu tinha um teto de faturamento. Esse meu teto, vamos supor, na época, R$ 50 mil no mês, que era o teto de faturamento, fazendo sozinho. A partir do momento que eu trouxe um time de estagiários e que eu peguei parte daquilo que eu fazia, a parte mais operacional, e fui delegando para os estagiários, a empresa passou do teto também de faturamento. Então ela saiu de um teto de 50 e foi para um teto de 150 com os estagiários. Então eu fazia tudo sozinho, faturava 50. Comecei a ter os estagiários, fomos para um 150. Só que começou com 150 mil a gente lidar com outros problemas. Eram mais clientes com um nível de sofisticação mental um pouco mais elevado, que necessitavam de outras entregas para a gente, e eu senti que eu precisei ir para um terceiro estágio, que é o que eu fui em meados de 2020, que era trazer pessoas mais sêniores, mas não tão sênior. Elas não eram estagiários, mas elas eram júniors, elas eram plenos, ou seja, pessoas com pelo menos 2, 3 anos de experiência fazendo aquela tarefa. Pessoas que custavam mais caro. E essas pessoas ajudaram a ir para um outro teto, o teto dos R$ 300 mil mês. Já hoje, eu tenho um time com praticamente 60 pessoas, não só no time de uma empresa, hoje eu tenho 5 empresas, mas contando tudo, desde parceiros de negócio, PJ, gente do time mesmo, eu tenho uma estrutura grande. E essa estrutura a gente tem heads, temos coordenadores, temos pessoas que ganham acima dos R$ 10 mil, acima dos R$ 15 mil, pessoas que recebem 10 vezes mais do que o estagiário recebia, mas são pessoas que têm 8, 7, 10 anos de mercado. São pessoas que já entenderam o jogo. São essas pessoas que levam as minhas empresas para o faturamento de 7 dígitos mês. Não que seja todos os meses, mas a gente consegue bater 1 milhão, 1.200.000, quando faz evento 2 milhões no mês. Ou seja, a gente consegue gerar muito faturamento. Só que onde eu quero chegar na mentalidade com você? Você entendeu então que existem camadas dentro do jogo do empreendedorismo. Que essas camadas estão totalmente ligadas ao time que está na minha volta. Que sozinho eu não consigo quebrar tetos, barreiras. Por quê? Com o time que eu tenho, muitas vezes até fazendo sozinho ou com uma ou duas pessoas,
vai chegar uma hora que eu vou ter um teto. Por quê? Porque tudo vai estar centralizado em mim, eu vou estar executando tarefas que não são tarefas-chave geradoras de receita. Como assim, Vitor? Então o médico que está ali atendendo pacientes, mas também respondendo WhatsApp, chega uma hora que ele a coisa está começando a acontecer, ele tem muito paciente, só que ele não vai ter mais tempo de atender outros pacientes e atender paciente que gera caixa. Logo, ele vai precisar contratar uma pessoa para ficar atendendo esse WhatsApp, para ele liberar espaço na agenda para gerar mais caixa. Então, toda vez que a gente centraliza muito ou que a gente não tem um time tão grande, chega uma hora que nós nos tornamos o gargalo ou aquelas poucas pessoas se tornam gargalos. Por quê? Porque elas estão acumulando várias tarefas. Aí eu aumento o time para que essas tarefas sejam diluídas. Mas onde eu quero chegar aqui na mentalidade? A mentalidade do investimento. Eu passei uns 10 anos da minha vida, como empreendedor, investindo pouco no meu negócio. Enxergando que o negócio ele precisava me dar dinheiro no meu bolso. E qualquer pouco dinheiro que sobrasse, ele era pro meu bolso. Até que eu entendi que não era assim. Que eu preciso investir. E principalmente investir em gente. Eu sempre falo que são 3 coisas que você tem que investir como empresário a vida toda. Tá bom? Você tem que investir a vida toda. Você tem que investir em gente. Você tem que investir no seu intelecto. Então eu tô falando de livros, cursos, mentorias, fazer cursos online. Bom, você precisa investir em conhecimento. Que é aquela velha máxima, o dinheiro que você não ganha é pelo conhecimento que você não tem. Eu até adapto isso. Eu sempre falo que o dinheiro que você não ganha é pela mentalidade que você não tem. Por quê? Porque o conhecimento está atrelado também à mentalidade. Se você não está buscando ele, ele não chega. Então eu preciso investir em gente, preciso investir muito no meu intelecto e preciso demais investir no negócio. Como assim, Vitor? O negócio ele não é só feito de gente. O negócio ele é feito de novas tecnologias. Então, um dermatologista precisa sim, gente, ter novas tecnologias pelo menos uma vez por ano, ou a cada 2 anos. Então, lembra das poupanças que você vai fazer? Que uma parte pequena da poupança é para cuidar da sua autoestima. Agora, uma outra parte da poupança, eu sempre falo pro médico, gente, aquela última linha que sobra. O teu lucro operacional, sobrou 50 mil esse mês, aí o médico faz o quê? Joga no meu bolso, vou investir, criptomoeda, vou viajar com a família. Não! Uma parte disso tem que ir para sua autoestima, outra para cuidar procedimentos estéticos, mas uma outra parte tem que ser em reinvestimento do próprio negócio. Tecnologia, infraestrutura. Eu estou falando também de móveis ali, ele tem que estar bonito, então estou falando de decoração. Você tem que reinvestir no próprio negócio. Resumindo, a mentalidade do investimento. Se você é empresário e não tem essa mentalidade no investimento, acabou o jogo. Acabou. Se toda vez você prefere colocar dinheiro no bolso, ao invés de contratar uma secretária nova, que poderia estar entrando em contato com todos os seus seguidores e fazer um social selling, que a gente foca muito isso na mentoria, ensinar médicos a fazer isso, e talvez essa ação, essa pessoa que você está investindo, que você vai estar olhando como gasto. Olha, eu vou colocar aqui R$2.000 a mais por mês. Eu sei que R$2.000 não cai da árvore. Só que você já parou para pensar que essa pessoa, num fluxo correto, seguindo ali a nossa metodologia no CRM Black, da nossa mentoria, ela poderia estar te gerando 100, 150 mil a mais no mês. Mas para isso eu preciso investir. Já parou para imaginar que uma tecnologia nova que você adquire, um curso novo que você faz sobre um novo tratamento, pode ser sozinho responsável por mais de 50, 70 mil reais no mês de faturamento? Ou seja, a todo momento, se você resolveu ser empresário, você precisa investir. Então, a última linha, o que sobrou, não é para colocar toda no seu bolso. Eu aprendi isso depois de uns 10 anos. Fiz sim como diz, um pé de meia. Fiz sim um patrimônio, que hoje me deixa um pouco mais sossegado. E que bom que eu tive cabeça de não só torrar o dinheiro que eu ganhei. Até 2018 eu torrei. Depois de um tempo eu resolvi fazer patrimônio e fiz. Mas eu vou te falar uma coisa. Nos últimos 18 meses, 1 ano e meio, eu praticamente não tirei dinheiro da minha empresa.
E foi o 1 ano e meio que a minha empresa mais faturou. Nesse 1 ano e meio, com certeza a gente faturou muito mais do que 10 milhões de reais como faturamento. Se eu contar as outras empresas, muito mais. E eu não tirei dinheiro da empresa. O que eu tirei foi pro labore. E agora nós vamos entrar em mais uma seara de mentalidade, que é a mentalidade do negócio. Como é que você encara o teu negócio? O teu negócio ele é um lifestyle business, que é igual era o meu. É uma clínica de lifestyle, o que eu chamo. Então você tem a tua clínica ou o teu consultório de lifestyle, que basicamente é tudo que eu ganho no consultório, no final do mês eu tiro, coloco no meu bolso e vou viajar, vou pagar carro, vou pagar conta. Legal. Ou você tem um consultório para te gerar riqueza lá no futuro. Você tem consultório de lifestyle ou consultório de geração de patrimônio. É aquele que aquilo que você ganha no final do mês, ou aquilo que sobra, aliás, você vai decidir se vai retirar ou não, porque você já sabe que daqui 3, 4 meses você vai trazer mais gente, vai mudar de prédio, vai comprar mais equipamentos, vai investir mais em marketing, ou seja, você está vendo aquilo como o teu negócio ser o principal formador de riqueza na tua vida. Eu me entristece muito quando um médico, eu tô vendo que ele tem um consultório, uma médica, mas geralmente isso é mais com médico, tá? Pela minha observação. Quando o médico, ele tem um negócio já redondinho, que tá começando a faturar bem, e esse médico ele começa a gastar 2, 3 horas por dia fazendo day trade, lendo sobre investimento, investindo em Bitcoin e fica lá o dia inteiro operando e olhando como é que tá. O dia que essa pessoa percebe que a única coisa que pode deixar ele rico é a empresa, ele para de perder tempo em ficar fazendo coisa que ele não entende. Ah, Vitor, mas eu gosto. Aí tudo bem, tira meia hora no final do dia. Agora, o teu tempo produtivo, você está pegando horas da tua produção que você poderia estar fazendo cirurgias, vendendo mais procedimentos, para você operar em mercado financeiro sem saber de nada. Porque você não sabe de nada, né? Porque você fez um curso e entendeu um outro padrão, você não sabe de nada. O grande jogo, a gente nem tem acesso das grandes empresas, o que está acontecendo, os grandes movimentos. O que o governo dos Estados Unidos está pensando em fazer daqui 6 meses, eles sabem, você não sabe. E o movimento que eles vão fazer daqui 6 meses vão acabar com tudo aquilo que você investiu. Eu cometi esse erro. Pandemia, meados de 2020. Todo mundo aqui tem um cunhado que sempre vai falar que está ganhando dinheiro com alguma coisa. E a gente, por não entender uma coisa chamada FOMO, Fear of Missing Out, que é basicamente, se alguém fala que está ganhando dinheiro, você sente uma coisa por dentro que fala, nossa, eu não posso ficar de fora disso. Se ele está ganhando, eu também posso. E aí o que a gente faz? Entra com os burros na água. E eu tive esse cunhado que falou para mim que estava ganhando dinheiro na bolsa, investindo assim, e que era só comprar e depois vender dessa maneira, que tinha algumas ações que já tinha uma informação que iam fazer o IPO e depois iam valer muito. E o que eu fiz sem entender nada? Achei que fazendo um curso de um final de semana, estudando depois um mês uma apostila, e passando 2, 3 horas por dia operando numa bolsa, eu ia ganhar dinheiro. Eu perdi mais de 200 mil reais com essa história. E a gente só perde quando a gente tira, né? E eu tirei. Eu tirei, porque eu vi que aquilo estava acabando comigo. Só que a grande questão de mentalidade que eu quero te trazer aqui não são os 200 mil reais. É que eu estava usando meu tempo produtivo. O tempo que eu poderia estar gravando mais cursos, fazendo mais consultorias com médicos, desenvolvendo a minha metodologia, desenvolvendo a minha mentoria, eu estava fazendo uma coisa que eu não entendo nada. Ou seja, não é pelo dinheiro que eu perdia com o investimento, é pelo tempo. É pelo tempo. Então, como mentalidade, hoje, eu sempre falo o seguinte: se aprofunde naquilo que está te gerando o 80-20, naquilo que está te gerando o maior ganho pelo menos esforço. Não queira fazer coisas que te tiram o foco, ou te tiram o tempo de fazer aquilo que realmente te dá dinheiro.
esse é o meu grande problema com médicos que passam um tempo pensando em investir. Cara, consegue um bom assessor de investimento. Tem pessoas que estão anos-luz à nossa frente, porque eles já estudaram, eles vivem disso. Tá bom, quer fazer você, faça, mas não na tua hora produtiva. A tua empresa te deixa rico. Você tem que investir? Lógico que tem. Você acha que eu não invisto? Eu invisto em mercado financeiro. Mas ele não é para eu ficar rico com isso ou para eu triplicar patrimônio, quintuplicar. Não. Ele é só para eu não perder pro. Eu encaro assim. Essa é a minha mentalidade. É só para eu não perder para a inflação. É só para o meu dinheiro render para eu não perder para a inflação. Porque o resto, a riqueza é feita na empresa. Essa mentalidade você tem que ter. A riqueza é feita na empresa. E aí a empresa ela só cresce se a gente investir nela. Você precisa reinvestir seus ganhos. Você precisa entender que eu preciso investir sim em gente. Quantos médicos eu falo, você vai precisar contratar 2 secretárias a mais para seguir nossa metodologia, uma para fazer isso, outra isso, porque você vai crescer muito. Aí ele enxerga aquilo como gasto. Ah, não vou investir não, eu faço sozinho. Aí ele está usando o tempo dele para fazer. E esse tempo ele poderia estar gerando muita receita. Quantos médicos a gente fala, olha, isso que você ganhou, vamos definir um prolabore, que é o que eu faço, gente. Eu defini um prolabore. Eu, Vitor Jaci, deixa eu te falar uma coisa. Eu não pago aluguel, eu tenho uma casa própria, uma casa boa, num condomínio bom. Meus carros não têm financiamento, então eu não tenho financiamento nenhum na minha vida, não tenho dívida nenhuma na minha vida, pessoal. Tem alguns imóveis que me dão aluguel, tem alguns rendimentos de um dinheiro investido, ou seja, eu consigo manter meu padrão de vida com um prolabore. Então, hoje, ali no Grupo Médico Celebridade, eu tenho meu prolabore. O meu prolabore é acima dos 20 mil reais, mas não é condizente com o meu tamanho. Então, eu não sou aquele sujeito que todo mês coloca 100, 200 mil reais no bolso, apesar de poder, porque eu tenho caixa para isso. Eu vendo, eu tenho volume de vendas que eu poderia colocar esse dinheiro no meu bolso. Mas não. Eu estou no último 1 ano, praticamente 1 ano e meio, aquilo que a gente ganha, a gente reinveste na empresa e na criação de novas empresas, que essas empresas já estão começando a dar lucro agora. Empresa que está começando todo mês gerar 200, 300 mil reais em transação e sobrar 50 no caixa. Mas qual que é o pensamento? Reinvestindo na própria empresa é a maneira mais rápida de eu dobrar, triplicar capital. E aí o que eu faço? Que eu sugiro que você faça como mentalidade. Defina um prolabore. 5, 10, 15, 20 mil reais que seja. Aquilo que te faz pagar o teu custo de vida. Eu já te falei que meu custo de vida ele é baixo, perto de eu não tenho dívida, tenho meu prolabore, tenho também alguns ganhos que eu tenho ali de investimentos ou de aluguéis, ou seja, eu consigo viver com esse dinheiro que a minha empresa me dá. Aí o que eu sugiro que você faça, como empresário? Tenha o seu calendário de distribuição de lucro, ou melhor, o seu cronograma de distribuição de lucro. Eu sei exatamente, na minha empresa, que a cada 3 meses a gente fecha o financeiro dela, fecha o balanço, e aí sobrou, vamos supor que sobrou 1 milhão no caixa. Já pagamos todas as contas, já temos ali 6 meses também de custo fixo garantido no caixa. Então o excedente, vamos supor que seja 1 milhão. Aí eu decido se eu vou colocar isso no meu bolso, como distribuição de lucro. Se eu vou colocar parte disso, por exemplo, 50%, vou pegar meio milhão e os outros 500 mil a gente vai investir em uma outra empresa que eu quero comprar, ou fazer um caixa aqui porque eu quero fazer um evento novo, e aí se der errado, mas eu não vou sofrer porque já o caixa está separado para isso. Ou seja, você cria um calendário de distribuição de lucro. Só que eu tenho a cada 3 meses, só que se eu te falar, nos últimos 18 meses eu retirei lucro 2 vezes. 2 vezes eu parei e falei, agora eu vou retirar lucro. Uma eu comprei um apartamento, falei, estava numa condição boa, vou comprar um apartamento. Então, retirada de lucro, para mim é cronograma, o que você precisa ter para o labore. Essa é a mentalidade do empresário. Essa é a mentalidade do empresário. Agora eu vou para outro ponto fundamental sobre mentalidade, que é liderança. Durante muito tempo na minha vida, eu achei que eu seria jogador de futebol, assim como muita gente, talvez você que está ouvindo aqui, tenha tido esse sonho. Eu tenho um filho, uma filha que queira ser jogadora. Eu tive esse sonho de ser jogador de futebol.
Eu nasci numa cidade muito pequena chamada Jaci. Aliás, está aqui uma revelação, hein, para você que achava que o meu sobrenome é Jaci, na verdade, Jaci é o nome da minha cidade, tá certo? É uma cidade no interior de São Paulo, depois você pesquisa, tem cerca de 7 mil habitantes, e Jaci é muito pequeno. E em Jaci, eu achava que eu seria jogador de futebol. Por quê? Porque eu jogava bem pela média da cidade, sempre fui titular nos times ali de Jaci, no time principal da prefeitura, jogava fora, apesar de ser zagueiro, pelo tamanho, tinha bom passe, tinha bom tempo de bola, bom, achava que ia ser jogador. Saí de casa com 11 anos para jogar fora, não fora do país, mas fora de casa. Fiz alguns testes em times, em alguns times grandes, então achei que ia ser jogador. O que acontece? Olha essa história. Com 11 anos de idade, teve uma coisa chamada peneira. Então quem já joga futebol sabe o que é. Peneira junta muita gente de uma região, muitas crianças, e cada criança joga ali 5, 10 minutos e olheiros de times, ou de um time só, geralmente essa peneira é de um time só, eles vão olhar a desenvoltura e vão falar se você passou no teste ou não e vai jogar naquele time. Isso é uma peneira. O que aconteceu? A região de Jaci tem uma grande cidade que é São José do Rio Preto, é o grande polo ali. Então tudo acontece em Rio Preto. Em Rio Preto iria inaugurar em 2011 não, quando eu tinha 11 anos, o Chute Inicial, que era uma escolinha de futebol do Corinthians. Então, ou seja, uma escolinha oficial do Corinthians seria inaugurada na região. Então pensa numa região que deve ter uns 50 municípios em volta, acredito eu, não tenho essa estatística, mas esse número correto, mas deve ser uns 50 municípios, que deve ser mais de 1 milhão de pessoas, provavelmente mais de 1 milhão, com certeza, moram ali no entorno de São José do Rio Preto. Resumindo, era uma tarde de terça-feira, quando eu cheguei em Rio Preto, de carona, com a avó de um amigo meu. Ela levou o meu amigo para fazer teste, que também tinha 11 anos, que era o Ricardo, e a avó dele me levou junto. Eu pedi, meus pais não tinham condição, não tinha como, trabalhava. Eu fui fazer esse teste. Quando eu cheguei lá, eu nunca vi tanta criança na minha vida. Parece que todos os pais de todas as cidades levaram seus filhos. Era gente no alambrado, era gente na rua, parecia que tinha uma festa ali. Parecia que o Ronaldo Fenômeno estava ali. Estava lotado, mas muita gente. E o teste basicamente era o seguinte: 10 minutos. Cada criança tinha 10 minutos para entrar num time, de 11 crianças num campo oficial, e jogar futebol. E eu fiquei esperando muito tempo até chegar a minha vez. Apesar de ter horário marcado lá, mas esperei muito tempo. Eu lembro de eu ansioso ali na grade, esperando. E fiz o teste, eu e o Ricardo, esse meu amigo que a avó levou. Fizemos o teste. Eu vou te falar uma coisa. Eu não relei praticamente na bola. Se eu dei 2, 3 toques na bola, foram muitos. Eu praticamente não relei na bola. Eu vi o Ricardo, que ele, como eu era zagueiro, ele jogava de atacante. Eu vi ele se destacando, fintando ali um pessoal. Eu vi meninos rápidos demais, com bom toque de bola. E eu na minha cabeça. Bom, ferrou. Perdi tempo. Acabou o treino. Ali o teste. Um sujeito lá de São Paulo, ali da escola. Chegou, todo mundo aí sentava no campo ali, terminou, ele falou: junta todo mundo aqui. Bom, obrigado, parabéns, vocês têm que continuar, busca o seu sonho. Ele falava ali uma coisa protocolar de 1 minuto e simplesmente ele só falou: você se levanta. Eu me levantei. E o restante está dispensado. Eu me levantei, ele perguntou se eu estava com meu pai, com a minha mãe, falei que não, que estava com um amigo ali, com a avó dele. Ele me instruiu, falou: ó, vai ali naquele rapaz, ele vai conversar com a avó lá do seu amigo e com você para pegar os seus dados. Eu fui aprovado. Poucos meninos, de centenas, para não falar milhares, estavam fazendo esse teste. Eu fui aprovado num teste no Corinthians, na escolinha de base, no qual eu tinha 1 ano tudo pago ali, porque tinha mensalidade, meus pais não iriam pagar, não tinham condição. Mas eu poderia agora treinar lá. E treinando lá, eu ia participar dos jogos e depois ia para o Corinthians em São Paulo fazer testes, se eu me destacasse.
Por que eu tô te contando essa história? Por que eu falei de liderança? Eu não entendi nada no dia. Eu falei, meu, relei na bola 2 vezes, meu time até tomou gol, eu era zagueiro, não entendi nada. Será que é pelo tamanho? Será? Bom, não entendi. Hoje, como empresário, eu entendo perfeitamente o que se passou lá. O que se passou naquele campo com 11 anos era liderança. Hoje eu entendo perfeitamente que durante todo aquele teste eu gesticulava, eu gritava com o time. Quando alguém acertava alguma coisa, eu batia a palma, era o único no campo praticamente fazer isso. Batia a palma, elogiava. Eu pedia para reforçar a marcação num setor do campo. Ou seja, eu era um gestor, eu era um líder dentro de campo com 11 anos. E essa mentalidade é a que eu levo hoje nos meus negócios. Hoje eu sou um líder. E você precisa ser um líder na tua empresa quando você pretende empreender ou quando você está empreendendo. Quantos de vocês não se escondem no jogo? Não participam de reuniões? Não dão feedback? Não elogiam quando precisa elogiar? Não pedem quando precisam pedir? Porque se sentem acuados? Não geram uma sensação de time no pessoal, de dar sempre uma palavra de conforto e mostrar que aquilo que a gente está fazendo é para um bem maior e que tem esperança lá no futuro. É isso que eu fazia com o meu time. E eu vi que isso eu já tinha com 11 anos de idade. Com 11 anos de idade eu passei em uma peneira muito disputada, em um teste muito disputado, porque eu não me escondia do jogo, eu não me escondia da função do líder, de falar, de mostrar o caminho, de não ter medo, de bater palma, de gritar, de elogiar, de orientar. Então, se você tem uma empresa, a pior postura, já que a gente está falando de mentalidade que você pode ter, é a postura do não entrar no jogo. Você pode até estar em campo, você tem empresa, mas você não está no jogo. Você não está assumindo a postura de líder. Assuma sua postura de líder. E para assumir a postura de líder, você tem que entender uma coisa. Você já é o leão. Como assim, Vitor? Eu lembro quando eu fui fazer o primeiro HiMed que eu fiz em 2023. 2023 eu fiz o primeiro HiMed, que é o meu evento presencial, milhares de médicos já foram, nós já fizemos até hoje 6 edições, então já bateu mais de, se eu não me engano, 1.600, 1.700 médicos nessas 6 edições que foram. E no primeiro HiMed, eu contratei um sujeito para desenhar o evento, né? Então, olha, palestra 1, o que você vai falar? Na 2, na 3, são 3 dias de evento. O último a gente fez com 2 dias, mas só de palco eu fico mais de 20 horas. E eu lembro muito bem, o primeiro HiMed eu sofri demais para entregar as palestras. Eu acuado, eu com medo, eu com, receio, fazendo uma coisa que eu nunca fiz, ficar 20 horas num palco com aquele mundaréu de médico. No primeiro tinha mais de 200 médicos, e eu olhando. Até que esse sujeito que desenhou o evento, chegou uma hora que eu fui pro camarim e a gente estava muito atrasado. E aí, esse atraso iria prejudicar muitas vendas que a gente faz no evento. E ele chegou para mim e falou: Vitor, tem uma proposta, atrasado pelo menos umas 2h30, você ficou dando muito microfone pro pessoal tirar dúvida, tá muito atrasado. É bom você ter feito isso, que você sentiu no feeling, mas a gente vai precisar cortar algumas palestras. E eu falei: não vamos cortar palestra não. Essa palestra aqui ela é fundamental. E esse sujeito virou para mim e falou: só você sabe quais palestras tem daqui para frente. Essas pessoas não desenharam a palestra com você, esses médicos que estão aqui, eles não viram o ensaio, eles não sabem o que tem daqui para frente. Só você sabe. Então, você tirar isso não vai prejudicar em nada aquilo que as pessoas nem sabem que iriam ter. Mas o atraso é um fato. Então, primeira grande lição disso de mentalidade. Muitas vezes a gente quer fazer as coisas perfeitas do jeito que a gente programou. Ah, eu programei fazer isso dessa maneira. Só que durante o caminho,
Só você sabe o que é perfeito para aquela situação. As outras pessoas não sabem, seu paciente não sabe, seu time não sabe. Tem hora que a gente precisa sacrificar o perfeito. Eu sempre falo que uma das primeiras coisas que alguém que quer desenvolver mentalidade, que um empresário tem que ter, é sacrificar o perfeito para fazer, para entregar. Por quê? Se eu quisesse fazer aquele evento perfeito, eu não ia terminar o evento no horário. Aquilo ia sacrificar não só os meus resultados, mas o evento todo. Então, sacrificar o perfeito é uma das grandes lições de mentalidade. Só que naquela mesma conversa, ele me falou o seguinte: Vitor, eu tô te sentindo ainda muito travado, eu entendo que é o seu primeiro evento, mas o que é que tá acontecendo? Eu falei, não, mas olha, tem 200 médicos ali na minha frente. Ele falou, você até agora não entendeu que você é o leão? Eu falei, como assim eu sou o leão? Meu caro, você é o leão. Eles são os cordeiros aqui, eles são os antílopes, eles são aquilo, qualquer outra coisa que o leão caça. Por quê? Porque você tá no palco, você controla. Eles vieram aqui para te ver. Você que manda aqui, o território é teu. A floresta é tua. Por que é que você tá com medo? Já viu o leão ter medo de antílope? Cara, domine isso aqui. Vai lá e entenda o seu tamanho. Vai lá e entenda que ninguém veio aqui para brilhar mais que você e que você vai fazer acontecer. Onde eu quero chegar? Muitas vezes, quando a gente fala sobre essa mentalidade de vendas, você está se diminuindo muito. Chega um paciente na sua frente, você trava na hora de vender. Ah, não, porque essa pessoa ela é isso, ela é aquilo, ou esse paciente, ou eu não. Gente, você é o leão no teu consultório. As pessoas estão indo lá para te ouvir, elas estão indo lá para te ver. Só delas estarem ali é um indicativo de que elas confiam em você. Tome o seu papel de leão. Leão não abaixa a cabeça para antílope. Leão domina. Leão está no topo. Quando você entende isso, você entende que a venda ela já aconteceu desde o momento que a pessoa parou para te ouvir ou foi até o teu consultório. Eu sempre falo, médico não vende. O que o médico faz é estragar a venda. Se ele ficar com receio, ficar com vergonha, ficar tímido, ficar ali dando muitas desculpas como se ele fosse um antílope. Quando o médico, a médica entende que ele é o leão ali, que ele é só falar o que as pessoas vieram para ouvir, ele vai vender. É só você desbloquear isso. Seja o leão. Um outro ponto para você desbloquear: coragem. Como mentalidade, eu não tenho dúvida. Coragem é alicerce demais para você que quer ter sucesso na sua vida. Quando minha filha nasceu, a Clarice, a primeira filha, a segunda tá para vir para o mundo, a Cecília. Quando a Clarice nasceu, aliás, um pouco antes dela nascer, eu tive uma conversa com a mãe dela. Eu chamei minha esposa, falei o seguinte: olha, eu não gosto muito do tal do deixar a vida levar. Da gente primeiro ter a criança, as coisas começarem a acontecer e a gente começar a discutir como é que deve ser a criação dela no meio da jornada. Por que a gente não discute antes um pouco? Não tudo, mas um pouco. Eu sei que as coisas não são perfeitas, mas um pouco. Eu falei pra ela, eu cresci numa família que me deu uma base de caráter muito grande. Meu pai e minha mãe são tudo pra mim. São o meu irmão, aquilo que me trouxe a unidade familiar muito grande. Só que eu fui uma criança, e talvez você também foi, e isso eu acredito que é muito geracional também. Que eu ouvi muitas discussões e brigas entre meu pai e minha mãe. E essas discussões eu ouvia praticamente dia sim, dia não, semana sim, semana não. Ambos colocando suas frustrações um no outro, colocando ali os filhos muitas vezes também como o motivo dessa frustração. E eu presenciei muita briga. Nada de violência, gente. Não tô falando de violência, mas tô falando de discussões verbais. E a gente sabe que a maioria ela tá ligada a dinheiro, né? Pois eu vou até contar a minha história, de onde eu vim, e tá ligado muitas vezes a dinheiro, que a gente não tinha tanto. E antes da minha filha nascer, eu falei pra minha esposa uma coisa. Eu falei o seguinte: eu posso te odiar, você pode me odiar. Você pode estar querendo me matar. Você pode não querer falar comigo.
Eu não sei o motivo. Pode acontecer qualquer coisa. Mas na frente dela, nós não vamos brigar. Ah, Vitor, mas isso é uma visão como se fosse o mundo das maravilhas. Ela tem que saber que no mundo as pessoas brigam, discutem, porque senão você está criando uma criança ingênua. Que seja. Mas eu ouvi o meu pai e minha mãe discutir um bom tempo da minha infância. E eu sei que se eu pudesse pedir uma coisa para um Papai Noel, se ele existisse, era: apague essa memória de mim. Deixa só os momentos bons que eu tive com meus pais, tira as discussões de lado. Eu não queria ter presenciado. E se eu posso controlar uma coisa nós não vamos discutir na frente da minha filha. E ela topou, e hoje minha filha vai completar 4 anos. Na próxima semana, que aliás é no mesmo dia do meu aniversário, ela nasceu no mesmo dia que eu, dia 11 de abril. Eu vou completar 36 anos. Olha só que presente. 2 arianos, nascemos no mesmo dia, eu e minha filha. Foi o maior presente de aniversário que eu tive e vou ter a vida inteira. Isso é uma benção. Em 4 anos, eu e minha esposa, a gente nunca discutiu na frente dela. Para eu ser 100% sincero com você, quando ela ainda era bebê, tinha ali seus 7, 8 meses. Um dia eu estava no carro voltando de uma viagem. Eu teria que dar uma aula à noite, era um domingo. Foi ali um feriado prolongado, era a volta de feriado prolongado. Era uma estrada que a gente pegava 4 horas de trânsito num período normal, e por conta do feriado se tornou ali umas 7 horas. Eu comecei a ver que eu ia chegar atrasado para dar minha aula. E foi a primeira e única vez que eu discuti com a minha esposa. Que eu tava no banco lá no banco de trás com a minha filha, na cadeirinha, e minha esposa dirigindo lá na frente. E eu comecei a questionar ela: olha, eu falei pra gente sair de manhã, que eu tinha aula, que comecei a terceirizar. Uma coisa que é uma das coisas mais nocivas que tem, você ser um terceirizador. Ficar falando que a culpa sempre é do outro. Não, não é, a responsabilidade é tua. Se eu tinha aula, eu devia ter falado: não, nós vamos sair de manhã. Mas fiquei lá falando: ó, que sair à tarde, vou chegar atrasado. Comecei a discutir. E eu falei tanto que minha esposa começou a retrucar. Minha filha com 7, 8 meses, eu lembro até hoje. Eu não sei se foi um acaso, eu não sei o que foi, mas eu senti a mão dela pegar no meu pulso. Eu olhei para ela, ela estava olhando no meu olho. Era como se ela estivesse olhando e falando: ó, lembra daquilo que você prometeu? É Deus falando por mim. Para. Naquele momento eu parei de discutir e nunca mais discuti. Eu conto essa história até arrepio, porque o olhar que ela me deu não sai da minha cabeça até hoje. Um bebê. Então minha filha nasceu, a primeira coisa que eu pensei nós não vamos discutir na frente dela. Nós não temos esse direito de arruinar qualquer infância, ou não arruinar, mas ter ali alguma coisa, alguma pedra na infância por conta de minha discussão com você. Se eu quero discutir com você quando ela não está presente, a gente pode quebrar o pau, mas perto dela não. E graças a Deus isso tem se mantido. Só que quando ela nasceu, eu fiz uma promessa aí, foi para mim. Não é com a minha esposa, é só comigo. Eu pensei o seguinte: tá nascendo uma mulher, mais uma nova mulher no mundo, e eu recebi o meu primeiro filho, Eu Te Amo, quando eu tinha 28 anos. Eu fui fazer um curso de desenvolvimento pessoal, nunca tinha feito curso disso, achava que isso era uma balela, e nesse curso, terminou o primeiro dia, tinha uma tarefa: ligar pro pai e pra mãe e falar: eu te amo. Tem gente que fala isso todos os dias. Ligou, falou: pai, te amo. Eu olhei aquilo e falei: ah, que bobeira isso. Não vou fazer isso não. Não liguei. Chegou no segundo dia, a gente tinha que relatar como é que foi. E usaram bons argumentos ali durante 1 ou 2 horas, que eu refleti minha vida inteira. Falei: cara, se eu não tô sendo treinável aqui nesse evento, no primeiro dia, o evento era de 3 dias, que eu preciso falar te amo pro meu pai, isso aqui não vai me transformar. Então eu preciso falar te amo para minha mãe e pro meu pai. Falei: é simples. Aí ele deu 5 minutos pra gente fazer isso, que ainda não tinha feito, tinha muita gente que não fez, não era só eu. Peguei o celular, saí da sala, liguei pros meus pais, tocou umas 3 vezes, eu desliguei o telefone. Eu não conseguia falar te amo pra minha mãe.
pro meu pai. São os meus amores da minha vida, junto com a minha filha, minha esposa. Não consegui falar eu te amo. E aquilo na minha cabeça. A gente volta pro evento, o sujeito fala mais, eu me convenci que eu tinha que falar eu te amo e deu o intervalo do almoço. Ele falou, é a tua última chance de falar te amo pro pai, daqui pra frente só vai ser aceito. Não é que a gente vai barrar, porque não tem como saber, mas por uma questão de caráter mesmo, quem falou eu te amo sabe e continua no evento. Quem não falou, pode sair do evento, porque vocês não vão ser transformados. Eu falei, cara, eu tenho um almoço pra falar te amo pro meu pai e pra minha mãe. Eu liguei, minha mãe que atendeu. Daquele jeito dela, fazendo a comida dela lá em Jaci. Oi, Vitor, onde você tá? Falei, eu tô em Brasília fazendo um curso. Ó, menino, Brasília, toma cuidado. Falei, mãe, eu liguei pra te falar uma coisa. Ela, o quê? Aí começou a bola de pelo se formar. Aquele pelo do gato, sabe, que vira uma bola. É como se eu tivesse uma dessa na garganta. Não saía de jeito nenhum. Não saía de jeito nenhum. Não saía de jeito nenhum. Até que uma hora eu peguei e falei, quer saber? Mãe, eu liguei pra falar que te amo. Nunca te falei isso, mas te amo muito. Você é uma das pessoas mais importantes da minha vida. Você criou um homem. Pô, meus pais foram fantásticos. Apesar da discussão, mas perto daquilo, de onde eles vieram, foram fantásticos. Quando eu falei isso, eu comecei a chorar igual criança. Quem estava do meu lado até se espantou. A primeira coisa que eu ouvi foi minha mãe falar, Vitor, eu te amo também. Você é um filho maravilhoso. Aí ela começou a falar aquilo que veio do coração. Passei pro meu pai, falei te amo pro meu pai falou a mesma coisa, que me amava muito, que quando eu nasci eu mudei a vida dele. Foi a primeira vez que eu ouvi meu pai e minha mãe falar eu te amo. Foi a primeira vez que eu falei eu te amo pro meu pai e pra minha mãe. Meus pais falavam eu te amo, e depois eu fui entender, com pequenos e grandes gestos todos os dias. Só que eles não falavam de forma verbal. Depois eu fui entender também que meu pai nunca ouviu te amo do meu pai, do pai dele, da mãe dele. Minha mãe nunca ouviu do pai e da mãe dele. Aquilo não era natural para eles. Quando minha filha nasceu, eu fiz uma promessa para mim. Todo dia da minha vida, enquanto eu estiver vivo e ela estiver presente comigo, eu vou falar eu te amo. Porque de falta de eu te amo, ela não vai sofrer com isso. Toda noite, antes de dormir, eu falo, filha, papai te ama. Filha, papai te ama. Se eu viver 10 mil dias, 20 mil dias, enquanto ela estiver viva e eu também, eu vou falar 10 mil vezes eu te amo. Onde eu quero chegar na tua mentalidade? Você não precisa ficar sofrendo e se portando na vida da mesma maneira que seus pais, que seus irmãos se portaram no passado. Eu sempre falo que o passado ele não pode ser um lugar para morar. Não é porque meu pai nunca falou te amo que eu não vou falar para minha filha. Não é porque meus pais nunca empreenderam que eu não vou empreender. Não é porque meus pais nunca arriscaram que eu não tenho que arriscar. Não é porque meus pais trabalhavam muito. Muito médico tem essa síndrome, tá? O tanto que seus pais se esforçaram para pagar a tua faculdade de medicina. Ah, mas a minha foi pública, mas para manter seu estilo de vida. E hoje você quer trabalhar igual um leão, igual uma leoa. Você trabalha 15, 16, 17 horas para provar para seus pais, porque a gente entende psicologicamente que tem muito disso, provar para seus pais que vocês estão dando valor àquilo que eles se esforçaram. Só que vocês estão trabalhando muito, se cuidando pouco do relacionamento de vocês, mas principalmente trabalhando um pouco pelo negócio. Você não tem tempo de qualidade para olhar suas finanças, você não tem tempo de qualidade para olhar para o seu time, fazer as reuniões que precisam ser feitas, você só está atendendo paciente, e isso já te gerou um teto de faturamento, porque você quer provar que você trabalha muito. Resumindo, se entenda, faça cursos de desenvolvimento pessoal, faça terapia, leia livros, faça meditação, alguma coisa que comece a entender o teu passado.
Comece a entender que seus pais falaram eu te amo com gestos, mas não com palavras, e que daqui para frente você pode falar eu te amo para sua filha. Você pode ter um relacionamento melhor, diferente com a sua esposa, com seu marido, diferente daquilo que teve os seus pais. Então isso é mentalidade, isso é crescimento. Então eu prometi que toda noite eu vou falar eu te amo para minha filha. Só que tem uma outra promessa que eu fiz para mim. Eu falei, tá, toda noite antes dela dormir, eu vou repetir uma palavra para ela enquanto eu puder. E eu fiquei pesquisando e pensando que palavra que eu vou usar. Porque se eu falar várias, ela não vai levar muito em consideração, vão ser muita coisa. Que palavra? Eu quero que uma menina cresça com que mentalidade? Desde do primeiro dia de vida da minha filha, até hoje, toda noite, antes dela dormir, eu falo, você é uma menina muito corá? E ela fala, josa. De todas as palavras que tem na língua portuguesa, eu escolhi a palavra corajosa para repetir para ela toda noite. Eu poderia falar, você é uma menina feliz, poderia falar, você é uma menina rica, poderia falar, você é uma menina atraente, você é uma menina com autoestima, você é uma menina... Eu falei, corajosa, porque eu fiquei pensando, eu tô criando uma menina. Essa menina vai virar mulher. Não que isso seja científico, porque eu repito toda noite isso para minha filha, ela vai ser uma pessoa corajosa. Isso não tem cientificidade nenhuma. Talvez até tenha, mas eu não conheço. Isso é um método que eu tô apostando nele. Em criar uma repetição na cabeça da pessoa para tentar forjar uma mentalidade forte. Eu pensei, hoje ela é menina, daqui a uns anos, se Deus quiser, ela será uma mulher. O que uma mulher precisa ser? Corajosa. A mulher corajosa que vai sair de um relacionamento que está fazendo mal para ela, ou até sendo nocivo fisicamente ou psicologicamente para ela. É uma mulher corajosa que vai empreender. É uma mulher corajosa que vai enfrentar qualquer mazela ou qualquer dificuldade na vida. É uma mulher corajosa que vai arregaçar manga e trabalhar, porque eu acredito muito nisso. Só o trabalho enriquece, só o trabalho dá dignidade. Ponto. É uma mulher corajosa que não vai aceitar qualquer descaso com ela. É uma mulher corajosa que vai viver o seu potencial. Toda noite eu repito para minha filha que ela é corajosa. Se isso vai dar certo, eu não sei. Mas o poder da repetição, o poder de você ser consistente nas coisas, eu acredito muito. E eu quero ter uma mulher corajosa, uma menina corajosa. Vamos ver no futuro como é que vai ser. Mas isso é uma questão de mentalidade. Da gente entender que a gente tem controle sobre as coisas, que a gente pode moldar o nosso ambiente, os nossos filhos, a nossa empresa e usar isso para o nosso bem. Uma outra questão de mentalidade que eu quero trazer para você é relacionada à minha família. Com 8 anos de idade, eu entendi e eu sofri o que hoje é chamado de bullying numa escola, uma coisa muito forte. Na minha cidade de Jaci só tem uma escola, que é uma escola municipal. E nessa escola municipal, municipal e depois do colegial ela vira estadual. Só tem uma, ou seja, escola pública. Eu entendi que minha família não ia pagar escola particular para mim em outra cidade. Eu tinha primos que estudavam em outra cidade, escola particular. Eu prestei junto com a minha prima um concurso de bolsa para essa escola, ganhei a mesma porcentagem dela, 30% cada um. Minha tia, que não tinha muito mais condição do que meus pais, resolveu pagar a escola particular para ela. Eu fui falar pro meu pai falou, não é isso que a gente vai investir agora. Meu pai preferiu construir uma casa para alugar, tudo bem. Hoje eu entendo que ele já estava pensando naquilo como família mesmo, porque depois ele ficou desempregado e foi aquilo que sustentou a gente por um tempo. Meu pai falou não, então eu entendi que eu não ia estudar em colégio particular, que eu ia estudar nas escolas em Jaci. E na escola em Jaci, uma das faxineiras lá é minha mãe, a Rosa. Era, né, aposentada. E até então criança, minha mãe era faxineira, pra mim era o máximo. Eu ia na cantina e pendurava na conta dela, enquanto todas as crianças, coitadas, não podia pegar os docinhos na cantina, não podia pegar nada. Eu e meu irmão sempre ali na cantina pegando as coisas. Tinha pão do que eu gostava, pão com presunto que o governo dava ali, toda sexta-feira minha mãe já pegava um a mais pra mim. Tudo que acontecia eu ia lá falava com a minha mãe. Até que um dia
eu ali numa das séries ali que eu tava, com 8 anos, sentado na sala de aula, eu vejo praticamente minha sala inteira. Era uma sala que tinha umas janelonas de vidro que dava pro pátio. Minha sala inteira correr para essas janelas e ficar dando risada olhando para mim. Eu não entendi nada. Pensei, meu Deus, o que eu fiz? Tá todo mundo olhando pra janela e depois olhando para mim dando risada. Aí eu vi minha mãe passando correndo, com o baldezinho dela, com a vassoura dela, passando correndo. E todo mundo dando risada. Aí tudo bem. Aí no outro dia a mesma coisa. Isso aconteceu quase que uma semana seguida. E aí depois teve uma reunião na sala. Eu entendi que os meninos, com 8 anos de idade já com maldade, iam no banheiro, defecavam e passavam isso pelo vaso, e minha mãe ia correndo para limpar, e depois tudo que eu falava dentro de uma sala de aula eram coisas do tipo: Vitor, cala a boca, sua mãe que limpa praticamente minhas fezes. Eu não tinha voz para nada. Então, o meu Corinthians, porque, desculpa aí, você que tá ouvindo, mas eu sou corintiano, então meu Corinthians ganhava um jogo, eu ia zoar o palmeirense? Cala a boca, sua mãe que limpa... Resumindo, eu fiquei anos sofrendo com isso. E eu me distanciei demais da minha mãe. Desde menino eu olhava pra minha mãe e pensava, tá, isso aqui então é alguma coisa indigna. Limpar um banheiro, limpar a merda ali do sujeito. E se ela faz isso, eu não tenho que estar perto dela. Eu fui me distanciando da minha mãe. Hoje eu vejo que eu perdi muito tempo me distanciando. Eu perdi muito tempo da minha vida, eu perdi muito carinho, eu perdi muita coisa por tomar essa distância. E eu era criança, então tá tudo bem, eu não entendia bem esse jogo. Mas onde eu quero chegar na mentalidade com você? Não seja do grupo. O grupo ali, todo mundo me zoando, caçoando de mim, dando risada, e eu, para pertencer do grupo, eu me distanciei do maior tesouro que eu tinha na minha vida, que é minha mãe. Até então. Por fazer parte de um grupinho, eu me distanciei da minha essência. Como mentalidade, hoje eu sempre busco isso. Não é porque todo mundo está falando que tem que investir nesse mercado, não é porque todo mundo está falando que tem que fazer essa especialidade, não é porque todo mundo está falando que você tem que ter esse carro, não é porque todo mundo está falando que você tem que ler isso, ou tem que estar assim, assado. O que você precisa entender é a tua essência e não se distanciar dela. Eu me distanciei da minha mãe por conta de um grupo. Hoje, eu quero que o grupo se exploda. Se a minha essência é minha mãe, o que eu tenho que estar é perto dela. Então, pense muito sobre as atitudes, aquilo que você tem feito nos últimos meses, se isso de alguma forma está ligado com a sua essência ou não. Se de alguma forma isso é o seu coração que tá falando, ou se é mais você está vivendo o desejo do outro ou dos outros, porque isso sim é mentalidade. A gente entender aquilo que a gente gosta e ter uma vida que é em volta daquilo, e não uma vida em volta do que os outros fazem. Uma outra questão de mentalidade que eu quero te trazer é: eu quase quebrei, aliás, eu quebrei essa vez. Em 2018, eu quebrei. Meu pai, a vida inteira foi gerente de fábrica de móvel, ou seja, chão de fábrica. Tinha lá seus 30, 20, 40, 60 pessoas que ele tomava conta em produção de móveis. Então, furadeira, tupia, parafusadeira não, lixadeira, ou seja, fazia móveis. Então pensa assim, uma mesa, uma cadeira, uma estante, um aparador, tudo isso tem uma fábrica que produz, né? Produz o pé, produz o tampão. Meu pai sempre foi gerente, desde quando me conheço por gente. Começou de baixo e se tornou gerente dessas indústrias. Só que em Jaci é o seguinte, lá todo mundo ganha um salário mínimo e o gerente ganha 4. Hoje deve estar ganhando mais, mas na época ganhava 3, 4 salários mínimos. Então a gente não estava longe de ser rico. A única coisa que era que meu pai ganhava 3 salários mínimos, enquanto pais dos menininhos na minha escola ganhavam um salário mínimo. E a vida inteira foi assim. Meu pai construiu a primeira casa dele com esse dinheiro, com esse suor. Meu pai trabalhava demais, demais. E minha mãe como faxineira ajudando, sem ganhar nada dos pais deles. Eles não tiveram herança, assim.
E depois construiu a segunda casa, meu pai, de aluguel. Só que chegou um tempo que meu pai estava desempregado. Só que isso começou a se arrastar. E eu, quando eu ia para Jaci visitar eles, porque eu saí de Jaci com 17 anos e nunca mais morei em Jaci. Eu ia visitar meus pais, e meu pai triste, desempregado. E pensando em colocar frango assado para vender na frente de casa, pensando em fechar a garagem de casa para virar um comércio para ele alugar ou para ele tocar ali. Bom, pensando em várias coisas que qualquer um que já teve um pai ou já foi desempregado pensa. E aí meu pai começou a tirar leite, comprou umas vaquinhas, acordava 3 da manhã, tirar leite, sobrava no mês R$ 400. E eu vendo aquela situação, até que um dia eu estava em Jaci, numa férias de final de ano, estava ali passando uma semana, bem final de ano mesmo, perto do Réveillon, e meus pais comentaram de 3 irmãos da minha cidade, que estavam muito ricos, que eles compravam móveis, porque minha cidade, Jaci, é um polo moveleiro. Praticamente todo mundo ou trabalha para a prefeitura ou para as fábricas de móveis. Não tem outra atividade financeira lá praticamente. E aí meu pai contando que esses meninos foram geniais, eles pegavam os móveis nessas fábricas que tinham aos montes e vendiam eles na internet, porque começou os marketplaces, né? Mercado Livre, Americanas, bom, esses marketplaces que a gente tem, Submarino. E eles começaram a enriquecer, compraram muitos bens. E meu pai entendia de móvel, eu tinha uma reserva, meu pai tinha uma outra reserva. Eu falei, pai, isso aqui não deve ser tão difícil fazer. Vamos abrir um negócio desse? E a gente abriu a Bar Móveis, que era uma empresa de e-commerce para vender móveis. E no segundo mês eu falei, vou voltar para Jaci para passar 6 meses aqui para estruturar a empresa, depois eu volto. Na época eu morava em Campinas, trabalhava, já tinha, né, minha empresa de curso online para médicos, já tinha um médico celebridade, já tinha uma situação razoável. A gente abriu essa empresa. E o primeiro mês da empresa já vendeu, sei lá, uns R$ 20 mil, sem fazer nada. Aí eu comecei a colocar vários móveis no catálogo, a gente começou a vender, vendeu 100 mil, 150 mil, legal. O segundo mês que eu estava lá em Jaci, que eu aluguei uma casa para morar sozinho, casa com piscina, churrasqueira, eu falei, vou morar aqui na cidade dos meus pais, mas vou morar sozinho. Um dia eu fui visitar meus pais, todo dia, aliás, eu ia jantar na casa da minha mãe, né? Já tinha minha rotina. Um dia eu fui jantar na casa dela, dia normal, tava voltando para casa, eu vi o portão, aqueles portões eletrônicos abertos. E lá da esquina eu vi, eu de carro pensei assim, nossa, como eu sou burro, desligado, deixei o portão aqui aberto. Aí na hora que eu coloquei o carro assim, entrando na garagem, eu olhei a porta da frente da casa aberta também. Eu falei, nossa, como eu sou como eu sou burro, como eu sou desligado, deixei a porta também. Na hora que eu estacionei o carro, olhei bem e falei, não, mas cadê a TV? Cadê tudo? Eu entrei em casa correndo, tinham levado 4 computadores, TV, videogame, bom, relógios que eu tinha comprado fora. Rapelaram tudo que tinha para rapelar. Só deixaram as roupas do corpo e algumas delas. Ali foi meu primeiro grande baque. As 2 próximas noites foram as piores da minha vida. Eu nunca tive síndrome do pânico. Aquelas 2 noites seguidas do furto, eu tive síndrome do pânico. Aquilo me gerou um desenvolvimento de mentalidade muito grande. Que é o seguinte: as pessoas, o mundo não é bom, 100%. As pessoas estão te observando e elas vão te tentar tirar o máximo que elas podem te tirar. Seja um ladrão, seja um dia um funcionário, seja um só, seja o que for. Então fique ligado. Se você está no jogo do empreender, você tem que estar ligado o tempo todo. A partir de lá, eu comecei a olhar tudo que eu preciso olhar com uma cautela 10 vezes a mais. Então se você está no jogo do empreendedorismo, tenha cautela. Revise as coisas. Não deixe as coisas acontecer. Eu sempre falo que tem um feeling do empreendedor. Você já está com um feeling que a coisa está começando a ir para um lado errado há muito tempo. Haja o quanto for antes. O quanto antes. Já tinha ali naquele bairro que eu estava, em Jaci, acontecido alguns furtos um mês anterior, de 2 casas. Eu, sabendo disso, não coloquei mecanismo nenhum que me garantia que aquela casa não seria roubada.
Só que o segundo grande ponto de aprendizado, e talvez o maior, essa minha empresa de imóveis começou a vender demais. Só que chegou um dia, o Mercado Livre travou, uma grana que a gente tinha ali porque a gente não conseguiu entregar alguns móveis, estava atrasado na produção. O que a gente fazia? Vendia e depois ia lá na fábrica e comprava. A fábrica ficou enrolando a gente, olha, te entrego daqui 10 dias, agora daqui 20. Demorou, o sujeito entrou com reclamação no Mercado Livre, que é direito dele, tá certo. O Mercado Livre reteu um dinheiro nosso. Reteu lá na época, 50, 60 mil reais. Na hora que eu olhei, eu não tinha capital de giro mais, eu não conseguia mais comprar móvel, porque aquele dinheiro que eles reteram, mais aquilo que a gente tinha para receber, eu quebrei. Só que eu quebrei com o meu dinheiro e quebrei com o dinheiro do meu pai também. Não que foi todo o meu dinheiro, porque eu tinha também um outro patrimônio, mas aquilo que eu comecei a empresa. Então eu coloquei ali no começo da empresa 30 mil meu, 30 do meu pai, a gente não tinha mais capital de giro, a gente quebrou. A gente ia dever. A gente teve que buscar dinheiro para pagar as dívidas. E depois eu falei, mas como é que eu vendendo 150, 200 mil, eu quebrei? Talvez foi a principal coisa que eu tive que entender depois de quebrar como negócio, que é margem de lucro. Hoje eu olho para aquilo que eu vendia, eu achava que eu estava ganhando dinheiro, mas quando eu colocava transportadora, remessa que eu tinha que reenviar de imóvel, quando eu tinha que colocar hora de funcionário, barracão, eu estava pagando para trabalhar, eu não tinha lucro, eu não tinha margem. Quantos médicos eu olho, o que ele está cobrando, se ele colocar a gasolina que ele desloca, o tempo dele, o pós que ele tem que atender, as reuniões que ele tem que fazer, ele está pagando para trabalhar e ele não vê, ele não tem margem de lucro. Ele só está faturando, mas não tem margem de lucro. Hoje, os meus negócios, a gente começa pelo final, que eu falo. A primeira linha que você tem que olhar é a última, é a margem de lucro. Margem de lucro operacional. Eu quebrei e vi meu pai. Foi a maior frustração que eu tive, foi ver meu pai, não foi nem eu. Quebrou aquele negócio, aí eu voltei fazendo minhas coisas com marketing médico, aí hoje tenho essa empresa consolidada, o maior grupo de marketing médico do país, com certeza, e de cursos e mentorias, faturando alto, mas na época eu vi meu pai quebrando também, e aquilo foi frustrante demais, ver meu herói quebrando, ver meu pai, sem saber que aquilo foi o maior aprendizado na vida dele, ele nunca tinha empreendido, sempre foi funcionário, era o gerente lá das empresas. Meu pai, em 2020, plena pandemia, abriu uma fábrica de imóveis. Aquilo que ele sempre foi gerente, ele abriu, com pouco capital, junto com sócio. Hoje a fábrica deles estão grandes, tá grande. Só de equipamento, centenas de milhares de reais, muitos funcionários. Meu pai, eu sempre falo, meu pai nunca vi ele fazer uma reforma em casa. Eu vivi com ele até meus 17 anos. Em 17 anos eu acho que eu vi uma reforma que ele fez em casa. A casa dele já é outra. Por quê? Porque a empresa está proporcionando isso para ele. Já está pensando em comprar lá o sítiozinho dele, as coisas acontecendo. Dinheiro já não é mais o problema naquela casa. Mas por quê? Porque ele empreendeu uma vez. Ele sentiu o gosto. Empreender é maravilhoso, gente. Essa é a mentalidade. Empreender é maravilhoso. É, de verdade, uma das principais coisas que a gente tem que fazer na vida. Vamos finalizar essa fala aqui, pra gente não se arrastar, mas deu pra você entender um pouco de como que eu ajo na minha mentalidade, um pouco da minha história. Eu vou contar uma história aqui pra vocês para finalizar. Lembra da escola que eu estudava? Que é a única escola que tem em Jaci, escola pública? Dr. José Mídio de Faria. Inclusive, Daniela Roma, que é de São José do Rio Preto, é uma mentorada nossa, ali do CRM Black. Ela falou para mim uma vez num evento, o nome da sua escola é meu avô foi diretor na sua escola. Então uma mentorada minha, olha como é o destino. Eu tive o prazer de ser mentor de alguém que o avô dela é o nome da minha escola pública lá em Jaci. Você se lembra que eu falei que eu queria ser jogador de futebol? Até ali meus 12, 13 anos, até que eu vi que era uma vida de muito sacrifício e eu me apaixonei pela música, pela guitarra. Entrei numa banda de um pessoal mais velho, comecei a tocar e ensaiar e ter conversa sobre música, fui largando o futebol de lado. Mas você entendeu que nunca o estudo
estudo mesmo, parar de estudar, ler livros, foi uma coisa presente na minha vida até minha adolescência. E quando eu fui para o terceiro colegial, eu tinha uma opção: estudar ou à noite ou de manhã. Na minha sala de aula de manhã no terceiro colegial só tinha 2 homens, eu e o Luiz Ricardo, que era meu colega ali do sexo masculino. O restante, as outras 20, 30 pessoas eram mulheres. E no colegial noturno, 80% era homem. Por quê? O homem trabalhava na minha cidade, era uma cultura. O homem trabalhava. Estudava à noite porque trabalhava de manhã. Com 16 anos, 17, já podia trabalhar ali. E o sonho de todo mundo era ter um carro. Comprar o golzinho quadrado, a Saveiro quadrado, colocar um som alto para ficar andando na cidade. Saveiro tuts-tuts, né? Rebaixar a Saveiro ou rebaixar o golzinho, colocar um som. E porque era isso, era o beabá para conseguir uma namorada. Então as pessoas faziam isso para depois conseguir alguém para namorar. Era quase isso que acontecia. E ali era meio que cultural, menino estudava de manhã, menino estudava à noite. Os meninos compravam o carro, começavam a namorar. As meninas já namoravam um cara mais velho, então no terceiro colegial a maioria estava grávida ou estava casando. Era cultural, não quer dizer que tá certo ou não, mas era uma cultura. E quando eu fui entrar pro terceiro colegial, parece que teve um choque. Eu consegui enxergar que eu não ia ser jogador de futebol e também não ia ser músico. Eu não tinha tanto talento assim pra ter uma banda e ser músico. E um primo meu, que estudava em escola particular, em outra cidade, passou em um vestibular. E ele foi fazer faculdade fora, foi fazer Unicamp. E nas férias entre meu segundo e terceiro colegial, eu fui numa festa na casa dele, de um aniversário, e tinha alguns colegas dessa faculdade dele. E eram gente que tinha outra cabeça, uma outra forma de pensar, uma outra forma de ver mundo. Eu nunca tinha me deparado e eu tive a oportunidade de conversar com pessoas daquele jeito. Eu, desde menino, eu assistia muito filme e era fissurado naqueles filmes com aquelas pessoas que viajavam, aqueles agentes secretos que viajavam o mundo. Eu conversei com algumas pessoas que já tinham viajado. Eu falei, meu Deus, existe um mundo que eu não estou enxergando. E eu, na hora, falei, eu quero viver esse mundo. Só que para viver esse mundo, o que eu preciso fazer? Eu sempre me pergunto isso. Tá, eu quero viver essa realidade. O que eu preciso fazer para viver ela? Tá, para você viver esse mundo, Vitor, você precisa passar num vestibular. Você precisa estudar. Ah, então é estudar que eu preciso fazer? Tudo bem. Eu lembro até hoje, virei para minha mãe, para o meu pai e falei, olha, eu vou fazer terceiro colegial, vou continuar de manhã, do segundo pro terceiro, não vou trabalhar, quero passar numa faculdade. Meu pai e minha mãe me apoiaram. Olha só, se eles tivessem talvez falado não, minha vida seria outra. Não estaria aqui contando essa história. Falaram, tudo bem, Vitor. Só que eu vi que naquela escola pública, aquelas mazelas que a gente sabe, os alunos não com tanto interesse, as coisas não iam acontecer. E eu tinha que pegar todo aquele tempo perdido e estudar muito. Eu tinha 1 ano para fazer isso acontecer. Conversei com meus pais, fiz uma prova para um cursinho em São José do Rio Preto e passei, ganhei lá uma bolsa grande, se não me engano, 70%, 60%. Meu pai tinha que bancar um restante pequeno, menor ali. Um restante menor para eu fazer esse cursinho. Eu estudava terceiro colegial de manhã, tinha o baiano era o motorista da ambulância do posto de saúde, o único posto de saúde até que tinha na época, lá em Jaci. Meu pai conversou com o baiano, conversou com o gestor do posto de saúde, todo dia, meio-dia, eu ia com o baiano até São José do Rio Preto, porque meus pais não tinham condição de ficar pagando um ônibus. Né? Eu ia com o baiano e junto com os doentes ali, né? Tinha muita gente doente, gente que ia fazer exame. A ambulância levava todo mundo para um hospital lá em São José do Rio Preto para fazer isso. Eu chegava na escola, todo dia entrava às 6h30 da manhã, 7 horas da manhã, não lembro, a escola terminava 12h30. Minha mãe, por trabalhar lá, eu conversar com o diretor, eu tinha uma certa regalia. Eu saía 10 para meio-dia, correndo, já com mochila, ia até o posto de saúde, ficava uns 4, 5 quarteirões na rua de baixo, ia correndo até lá para pegar a ambulância com o baiano para eu ir até o cursinho, porque a aula do cursinho começava 1h30. E eu não tinha tempo de almoçar. Minha mãe sempre, já na escola mesmo, dava um salgado para mim. Eu almoçava lá, um salgado, na própria ambulância. Fiquei 1 ano fazendo isso.
Só que eu também não tinha nem grana, nem, bom, para retornar. Eu retornava com os ônibus dos estudantes da faculdade, que retornava para Jaci umas 11 da noite. Então pegava todas as pessoas que faziam faculdade em Rio Preto, eu pegava carona e vinha junto. Ou seja, eu acordava 6 da manhã para ir para a escola, meio-dia já pegava uma ambulância para São José do Rio Preto, passava o dia todo no cursinho estudando, estudava à tarde e à noite eu ficava na monitoria no cursinho até chegar o ônibus da prefeitura que levava os estudantes de faculdade. Chegava em casa umas 11h30, até ir dormir uma meia-noite, 6 da manhã de novo. Eu fiquei um ano pagando esse preço. Desenvolvi uma gastrite que foi assim, um preço muito alto a se pagar, fiquei uns 3 anos pagando esse preço depois. Mas cheguei no final do ano, prestei vestibular e passei numa boa faculdade. Quando eu passei nessa faculdade, minha mãe como faxineira, minha tia trabalhava também ali na secretaria da escola, os professores me conheciam, viam o preço que eu estava pagando, fizeram uma mini festa ali, alguns salgados, bolos, só para quem trabalhava na escola, e colocaram uma faixa na entrada da escola. Tinha quadra ali de esportes da escola que dava para a rua. Colocaram essa faixa ali na entrada da quadra. Parabéns ao aluno Vitor, filho da Rosa, até colocaram isso como homenagem a ela, por ter passado na universidade, tal. Em mais de 50 anos de escola, eu não conheço ninguém que passou em qualquer universidade grande. Pelo menos enquanto eu estava lá, isso foi 2005, 2006. Ninguém tinha passado na universidade. Mas não é porque o Vitor é mais inteligente que alguém. Não, porque o Vitor estava disposto a pagar preço. Essa foi a grande lição. Aquele um ano meu em cursinho me deu uma das maiores lições de vida. Só chega ao topo quem paga o preço. Eu paguei um preço que eu vivia para estudar. Eu vivi 365 dias ali praticamente estudando. Chegava sábado e domingo, eu vou estudar. Eu lembro de um tio meu chegar, ia ter uma quermesse com um leilão de gado. E ele chegou em casa um sábado para chamar meu pai, meu irmão, vamos lá, vamos. Vamos, Vitor. Falei, não, vou ficar estudando. Aí ele falava pro meu pai, esse menino não tem vida, esse menino... E eu lá, vou estudar. E meu pai e minha mãe, deixa o menino estudar. Deixa ele estudar. Isso foi fundamental. Fundamental para todo esse processo acontecer. Deixar eu estudar. Mas o principal na mentalidade, estejam dispostos a pagar o preço. Se você quer construir uma empresa, o teu consultório, o que é que seja, pague o preço. Olhe como eu olhei, o que eu preciso fazer para ter a vida que esses meninos têm aqui? Estudar para estar na faculdade? Então vou estudar. Pague o santo preço. Eu pago esse preço até hoje. Tudo que eu tenho na minha vida foi porque eu entendi qual preço eu tinha que pagar e pago. Com muito trabalho e muito esforço. A gente não ganha dinheiro com nada a não ser com trabalho. E para finalizar, lembra da faixa que colocaram nessa escola? Era um final de semana, 2, 3 dias depois que aquela faixa estava lá na escola, eu estava indo num churrasco com os meus amigos, aqueles amigos que tocavam banda comigo lá na minha cidade, que eram mais velhos. A gente estava indo para um churrasco e a gente ia andando. E a gente passou em frente da escola. E eu falei da minha faixa, olha a minha faixa ali. 1 minuto depois estava todo mundo dando risada comigo, a faixa estava no chão, um sujeito subiu, praticamente escalou, não sei como ele fez aquilo, escalou, pegou a faixa, com um pedaço de pau ali, pegou a faixa e colocou ela no chão. E eles começaram a rasgar ela e dar risada na minha cara. E aquilo era como se fosse, Vitor, nós somos amigos, nós estamos fazendo uma brincadeira com você. Eu entendo que é uma brincadeira, mas eu entendo a maior lição que eu tive na vida com aquilo. Meu amigo, minha amiga que ouviu até esse ponto, esse episódio, entre aspas, não sei se foi especial ou não, mas entre aspas que eu trouxe um pouco da minha vida para você. A tua vida é um balde cheio de caranguejo. Por mais que você queira se destacar
Você vai começar a escalar aquele balde, o que o outro caranguejo faz? Ele começa a te puxar. Coloca muito caranguejo no balde, você vai ver, um puxando o outro, para baixo, para baixo, para baixo. As pessoas querem que você permaneça onde você está. As pessoas querem te ver para baixo. As pessoas não querem o seu sucesso. Não viva pelo sonho do outro. Não vive pela expectativa do outro. Não deixe que o outro te derrube. Tudo está na tua mão. Você não é culpado de nada que se passa na sua vida, mas você é 100% responsável de tudo que acontece na sua vida. Hoje eu sou responsável pelo casamento que eu tenho, pela filha que eu tenho, pela empresa que eu tenho, pelos funcionários que eu tenho, pelos parceiros de negócio que eu tenho, pelo corpo que eu tenho, pelo desempenho que eu tenho em qualquer área na minha vida. Eu sou responsável por tudo.